Fala, meus queridos, professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia para a gente estar dando continuidade aos nossos estudos. Tema da nossa aula de hoje, região nordeste do Brasil. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que o Nordeste ele tem características que são muito particulares, peculiares para aquela região, principalmente pelo fato dela ter sido a primeira região a ser ocupada, ser a primeira região a ter sido colonizada historicamente no Brasil. Ou seja, quando os portugueses chegaram em território brasileiro, no nosso território, foi na região, no que hoje é a região Nordeste, onde eles começaram o seu processo de ocupação primeiro. Então a região Nordeste é onde tem a ocupação mais antiga colonial, no território brasileiro. Vamos lá. A região Nordeste ela apresenta a maior quantidade de estados entre todas as regiões do Brasil, mas ela não é a maior de todas, mesmo tendo a maior quantidade de estados. Aí os estados aí no mapinha da gente que compreendem a região Nordeste do Brasil: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Alguns dados gerais. Esses dados eu retirei diretamente do site do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles são referentes ao ano de 2019, ou seja, é o que nós temos de mais recente em relação aos dados da região Nordeste do Brasil. Tem cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, o que resulta em cerca de 18% de todo o território brasileiro. Tem uma população estimada de cerca de 57 milhões de habitantes. Tem uma renda per capita baixa, de cerca de R$ 887, ou seja, a renda por pessoa no Nordeste é de menos de um salário mínimo por família, por pessoa, é per capita. E o Nordeste tem uma densidade demográfica de 39,64 habitantes por quilômetro quadrado. Para cada quilômetro quadrado, 39 habitantes. Lembrando que tem áreas que têm uma densidade maior e outras menor dentro da própria região. Isso é uma média entre toda a região Nordeste do Brasil. Tem uma taxa de mortalidade infantil de 16,6, ou seja, para cada 1.000 nascidos vivos, 16 morrem. Isso ainda é um número alto. A região Nordeste do Brasil é a região onde tem a maior taxa de mortalidade infantil ainda no território brasileiro. Vamos lá. A região Nordeste ela tem características tão particulares que ela é subdividida em 4 sub-regiões. A mesma região é dividida em 4 sub-regiões de acordo com algumas características naturais da própria região. Ela é dividida em Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O Meio Norte também é conhecido como Mata dos Cocais e se estende do Piauí ao Maranhão e é a transição entre o sertão nordestino e a floresta amazônica. Lembrando, região Nordeste coladinha ali com a região Norte do Brasil. O sertão apresenta o clima semiárido e a caatinga como vegetação. É a área, quando a gente pensa em geografia do Nordeste, é aquela que tem sempre o destaque. O Agreste se estende do Rio Grande do Sul até a Bahia, sendo a menor entre essas sub-regiões. A maior é o sertão e a menor é o Agreste. A Zona da Mata é onde ocorrem mais chuvas, porque é aquela mais próxima ao litoral e também é a mais industrializada, urbanizada e é onde tem o maior desenvolvimento econômico da região Nordeste do Brasil, na Zona da Mata. Vamos lá. O relevo do Nordeste, vocês podem ver aí pelo mapa, que ao longo do seu litoral ele é predominante de planícies, Mas no interior do território predominam as depressões, as chamadas depressões sertanejas. As principais chapadas são a Chapada da Podi e a mais famosa de todas é a Chapada Diamantina, que é um dos pontos turísticos mais famosos ali do Nordeste. E a gente tem em destaque, no relevo nordestino, não tem como a gente falar de relevo nordestino sem tratar do Planalto da Borborema, que é um dos grandes influenciadores para a existência da seca no sertão nordestino. É o que está próximo ao número 3 aí no nosso mapa. Vamos entender um pouquinho do porquê agora. Estão vendo aí na imagem: sertão, Planalto da Borborema, chuva orográfica. Chuva orográfica é a chuva de relevo, formada quando uma massa de ar úmida encontra uma barreira de relevo. O que acontece? Oceano Atlântico, muito calor, muita evaporação. Essa massa úmida adentra o território do Nordeste, mas ela não consegue ir para o interior porque ela encontra o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema funciona como se fosse uma barreira que impede o ar úmido de adentrar o território interior.
Isso faz com que as chuvas se concentrem mais em grande quantidade no litoral do Nordeste. Isso faz com que o interior do Nordeste receba uma quantidade muito inferior de chuva. O Planalto da Borborema contribui para o clima da região Nordeste dessa forma, impedindo a entrada de massas de ar úmida no interior do território. Aí uma imagem, né, uma foto da área do Planalto da Borborema. Pedra de Tendó, Planalto da Borborema. A hidrografia. O principal rio da região é o Rio São Francisco, né, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. De Minas Gerais até a região Nordeste, sabendo que Minas Gerais faz parte da região Sudeste do Brasil. E o Nordeste do Brasil é o único lugar do território nacional onde temos conhecimento da existência de rios temporários. O que são rios temporários? São aqueles rios que existem apenas durante o período de chuva. Na maior parte do ano esses rios não existem ou estão secos. E durante o período de chuva, normalmente no final e no começo do ano, esses rios eles se enchem em decorrência da grande quantidade de chuvas que ocorrem na região. Não tem como falar de hidrografia do Nordeste sem falar da transposição do Rio São Francisco, que é uma obra do governo federal que tem o intuito de criar artificialmente um caminho para que o Rio São Francisco adentre áreas mais secas do interior do Nordeste brasileiro. Aí tem um mapa, né, do que eles querem fazer, o eixo norte e o eixo leste da transposição, e uma imagem da transposição. Vocês podem ver que eles abrem uma vala no meio da passagem, você pode ver que ela é toda serpenteada, porque o rio ele tem que seguir as partes mais baixas do relevo. Ah, pessoal, não é mais fácil fazer um caminho reto? Não, se fizer um caminho reto, vai passar por áreas mais altas do relevo, que vai dificultar a passagem da água. Então tem que pavar sempre do jeito mais fácil para que a água possa transpor. O clima da região Nordeste. Ela é localizada em uma área de baixa latitude, ou seja, próxima à linha do Equador, e o clima sofre pouca variação. É quente ao longo de todo o ano. A diferença é o volume de água, porque as chuvas elas são extremamente mal distribuídas, e o que causa secas muito severas, principalmente no interior da região Nordeste do Brasil. Alguns estados têm uma abundância de chuva em algumas áreas, e em outras áreas do mesmo estado você tem grandes períodos de estiagem, períodos de seca, onde a população passa por diversas problemáticas em função da seca, da falta de recurso hídrico. Os climas, né? Climas que você encontra dentro do território da região Nordeste. O equatorial, o clima tropical, o clima semiárido e o clima litorâneo úmido. É o tropical litorâneo, né? Aí você tem um mapa da região Nordeste com as suas diferenças climáticas. Vocês podem notar que tem o equatorial úmido no Nordeste, mas isso é o quê? É decorrência da proximidade com a região Norte, com a floresta amazônica que existe ali. Aí, uma característica, né, trouxe um clima em destaque, trouxe o clima semiárido. Ele apresenta como características temperaturas entre 25 e 28 graus ao longo de todo o ano, baixa umidade, né, pouca quantidade de água disponível no ar, além de grandes períodos de estiagem, ou seja, há períodos do ano onde não chove. E as chuvas elas são mal distribuídas ao longo do ano. Tem aí o climograma que mostra pra gente temperatura lá no alto, pluviosidade cá embaixo, e alguns meses do ano simplesmente não chove. E mais o calor ele se mantém lá nessa média, entre 25 e 30 graus, 28 graus, ao longo de todo o ano. Vegetação do Nordeste em destaque, né? Vegetação amazônica, como eu disse, devido à proximidade com a região norte do território brasileiro, a caatinga, né, interior do território, o cerrado fazendo ali uma transição, e a Mata Atlântica, nós sabemos, Mata Atlântica que beira ali o litoral do território, em função do que? Da proximidade com o Oceano Atlântico. É uma mata que depende e recebe muita umidade em decorrência dessa proximidade com o oceano. Vegetação em destaque, né? Vegetação característica do Nordeste brasileiro é a caatinga. Em função do clima semiárido, ela
ela costuma ser bastante seca, dando a aparência até de que é uma vegetação que está morta, né? Mas não está. Ela é adaptada a viver sem grandes recursos hídricos, sem grande fornecimento de água. Ela sobrevive o ano inteiro com pouquíssima água, porque ela consegue acumular bastante água nela. E só que quando começa o período de chuva, a vegetação ela muda completamente. É muito engraçado ver fotos de antes e depois do mesmo lugar em períodos diferentes do ano, o período de estiagem e o período de chuva. No meio norte, né, abrange todo o estado do Maranhão, falando um pouco de atividades econômicas também, o cultivo de algodão, de cana-de-açúcar e de arroz tem o maior destaque, e também tem o destaque o complexo mineiro-metalúrgico, associado ao programa Grande Carajás, que tem a intenção de extrair e produzir minerais daquela área, na serra, né, de Carajás. Você tem o sertão nordestino com poucas atividades tecnológicas, né? Na porção leste você encontra a pecuária extensiva, né, que é aquela onde os animais são criados soltos, sem grandes investimentos tecnológicos, como atividade econômica em destaque. É muito complicado desenvolver grandes áreas agrícolas nessa área, exatamente por causa da pouca disponibilidade de água, do regime de chuvas ser muito escasso. Você tem o Agreste, né, localizado em trechos entre o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Existem algumas atividades que são voltadas para o desenvolvimento agrícola. No entanto, a principal atividade econômica desenvolvida no Agreste é o turismo. Em termos de agricultura, é uma área que vem se modernizando recentemente, vem recebendo até investimentos para se tornar uma área de grande produção agrícola com irrigação artificial, trazendo água de outras áreas. E você tem na zona da mata, né, a região litorânea, aquela que fica próxima ao Oceano Atlântico, aquela que recebe grande quantidade de chuvas, grande quantidade de turistas em virtude do seu litoral, das suas praias. Você tem o turismo como uma das atividades econômicas mais bem desenvolvidas. Ela também tem práticas na área de agrícola, né? Produção de açúcar, também tem extração de petróleo no recôncavo baiano ali. Você tem a monocultura de cacau em grande destaque nessa região. A monocultura é o quê? Grandes latifúndios produtores de um único gênero, ou seja, do cacau. Cacau, cana-de-açúcar, são alguns que têm grande destaque econômico nessa região. São vegetações, são sistemas agrícolas não, são produtos agrícolas que dependem de uma quantidade um pouco maior de água. Então não conseguiriam se desenvolver essas atividades em áreas da mesma região onde não tivesse grande disponibilidade de água. Por isso que na região da Zona da Mata essa região é em destaque. Lembrando também, primeira região do território brasileiro que foi colonizada, né? E uma das atividades econômicas desenvolvidas na colônia foi a produção de cana-de-açúcar. Trata-se também da área da região Nordeste, essa Zona da Mata, essa parte litorânea da região, aquela que está passando pelo processo de industrialização. Tem muitas indústrias se instalando nessa região, principalmente em busca de mão de obra barata e também de facilidades que estão sendo oferecidas a essas indústrias pelos governos locais. Com isso, galera, a gente finaliza aí os nossos estudos aí, um basicão sobre a região nordeste do Brasil. Espero que tenha ficado claro para você. Tentei trabalhar vários aspectos diferentes. Qualquer coisa é só tirar dúvida.